Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana tá bem corrido, muitas designações para mim cumprir, fazer, e aí o estudo, né, acabou não sendo tão profundo, né? Até o de hoje também é um estudo mais simples aí para nós. Mas o mais importante é o estudar todos os dias as Escrituras. Então eu agradeço todos vocês por estarem firmes aqui nos estudos das Escrituras juntos, tá bom? Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 23 e amanhã o 24. Esses dois capítulos, eles começam a falar de alma, né? Quando eles caem em cativeiro pela mão dos lamanitas ali, tá bom? Então, só para se concentrar na história, Alma, ele formou um grupo de pessoas que estavam ouvindo o evangelho, eles desejaram ser batizados, foram batizados. O Senhor avisou então a Alma que o exército do rei Noé estava vindo destruí-los. Então ele junta tudo o que ele pode, né, sua manada, gado, e eles partem para o deserto, até porque aquela terra seria destruída, né, a terra de primeiro Nefe ali, e eles iriam cair em cativeiro. Então foi bom que eles tiveram que sair daquela terra ali. E eles encontraram um lugar muito belo, onde tinha água, então eles se estabeleceram nesse lugar, construíram uma cidade e deram o nome da cidade de Elã, tá bom? Que é o nome do primeiro que foi batizado por Alma lá nas águas de Mormon, tá bom? Então, eles chegaram lá e estavam prosperando bastante, e agora eles desejavam que Alma, como eles amavam a Alma, eles desejavam que Alma fosse seu rei. Vamos ver o que acontece aqui, né? O que Alma diz para eles. Então, capítulo 23 de Mosias, versículo 6 em diante. E o povo desejava que Alma fosse rei, porque ele era amado por seu povo. Mas ele disse: Eis que não é aconselhável que tenhais um rei, pois assim diz o Senhor: não apreciareis uma carne mais do que outra. Ou seja, nenhum homem é considerado melhor que o outro. Digo-vos, portanto, que não é aconselhável que tenhais um rei. Não obstante, se fosse possível ter sempre homens justos como reis, seria bom que tivesses um rei. Bom, então aqui ele vai compartilhar um pouco do que aconteceu com o rei Noé, né, e como é ruim quando tem um governante ruim. Então, por isso que ele aconselha que não tivessem rei. Até porque o rei Zénif, ele era bom, mas depois veio o filho dele, Noé, e estragou todo o reino ali, né, contaminando todo mundo. Então, inclusive Alma, quando ele se juntar ao povo de Mosias, que Mosias ele é o rei, a gente pode observar que Mosias não tem para quem deixar o reino, e aí ele vai constituir então cadeira de juízes, vai tirar aquela monarquia de um rei, mas vai colocar juízes, o juiz supremo e juízes menores para julgar a causa do povo e administrar os bens ali, tá bom? Então, é muito possível que ele tenha sido influenciado por Alma. A Alma, ele está falando aqui que não é bom que eles tivessem um rei, tá bom? E aí, quando Mosias estudar todos esses registros das iniquidades do rei Noé, certamente ele vai se confirma essas palavras de Alma aqui, que a gente vai estudar mais para frente. Continuando aqui, o versículo 9 diz assim: Mas lembrai-vos das iniquidades do rei Noé e de seus sacerdotes. Eu mesmo caí em uma armadilha e fiz muitas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, o que me causou penoso arrependimento. Olha aqui, a alma ele confessa que até ele caiu naquela armadilha, né? E, e fez coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor, mas ele passou por um duro arrependimento, de acordo com o que está escrito aqui, né? O que causou penoso arrependimento à alma aqui. E aí, então, ele fala, não obstante, né, ele foi chamado para ser instrumento na mão do Senhor, e ele levou muitas almas à salvação por meio da pregação do Evangelho, eles foram batizados. Então, o Senhor, ele derramou o seu Espírito sobre a alma, para que ele pudesse estar digno, batizar as pessoas, e assim por diante. Então, aqui no versículo 12, continua dizendo, E agora vos digo que haveis sido oprimidos pelo rei Noé, e haveis sido escravizado por ele e seus sacerdotes, e ele vos conduziu a iniquidades fortes. Portanto, portanto fostes amarrados com os laços da iniquidade. Olha só que interessante, ele fala que o povo estava cativo, sendo
escravizado por Noé e pelos sacerdotes do rei Noé. Mas não somente isso, ele usa isso como uma comparação também do pecado, que nos escraviza, que nos prende, né? Ele usa o mesmo termo aqui, ó. Portanto, amarrados com os laços da iniquidade. Agora, assim como haveis sido libertado destes laços pelo poder de Deus, sim, das mãos do rei Noé e de seu povo também dos laços da iniquidade. Assim também desejo que vos conserveis firmes nessa liberdade que vos fez livre, e que em ninguém confieis para ser vosso rei. Aqui é muito lindo, né? Ele faz essa comparação que assim como eles foram libertados do cativeiro, né, do rei Noé, dos sacerdotes, assim também eles foram libertados do pecado, por meio do batismo, por meio de fazer convênio com o Senhor. Depois que a gente se batiza, os pecados desaparecem, né? A gente não vai ter mais desejo, não vai errar mais, a gente erra. O mesmo dá para se comparar nessa história aqui. Eles vão cair em cativeiro, tá bom? Mesmo eles tendo feito convênio com o Senhor, eles vão cair em cativeiro. E aí, então, também eles vão se livrar, porque eles buscam ao Senhor. É isso que nós devemos fazer quando nós erramos. Buscar ao Senhor. Quer dizer, buscar sempre, né? Mas principalmente pelas nossas falhas. Versículo 14 em diante diz assim: E também que em ninguém confieis para ser vosso mestre e ministro, a não ser que seja um homem de Deus, e que andes em seu caminho e guarde os mandamentos. Assim Alma ensinou o seu povo, a fim de que cada um amasse ao seu próximo como a si mesmo, para que não houvesse disputa entre eles. Alma foi o seu sumo sacerdote, tendo sido ele fundador da igreja. Então aqui ele está falando sobre a autoridade, né? Ele fala, tem muitas pessoas hoje em dia que falam muito bem a palavra do Senhor, tá bom? Mas não tem a autoridade de Deus constituída como Alma está mencionando aqui, tá bom? Então ele fala dessa autoridade aqui, ó. No versículo 17 também ele volta a falar dessa autoridade, ó. E aconteceu que ninguém recebia autoridade para pregar ou ensinar, a não ser de Deus, por intermédio de Alma. Então, como Alma ele havia fundado a igreja ali, ele era o líder superior, então ele que ordenava as outras pessoas a ter autoridade e ensinava eles o que eles deveriam pregar ao povo, né? A gente lembra lá que no começo ele chamou um sacerdote para cada 50, né? Então tinham chamado 4 sacerdotes. Depois multiplicou-se, né? Ficou sendo 400 e poucas almas ali. E aí então ele chama mais sacerdotes, uns 9 sacerdotes. Então ele vai distribuindo de acordo com o que vai precisando ali, tá bom? Mas ele fala que ninguém pode simplesmente reivindicar essa autoridade. Ela tem que ser conferida por ele, que tem as chaves aqui. Ele, portanto, consagrava todos os sacerdotes e todos os mestres, e ninguém era consagrado a não ser que fosse um homem justo. Então acho bem interessante aqui a maneira, né, de preparação para receber esse sacerdócio aqui. Bom, a mesma preparação também existe hoje, né, quando os homens vão se preparar para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Tem uma mensagem antes, tem que entender o juramento e convênio do sacerdócio, passa por uma entrevista com o bispo, depois passa por uma entrevista lá com a presidência da estaca também. Tudo isso, né, para certificar-se da dignidade que a pessoa entende o que é o sacerdócio, tá bom? Então também tem um crivo hoje em dia para se receber o sacerdócio aqui. Continuando aqui, o versículo 20 diz assim: E aconteceu que se multiplicaram e prosperaram grandemente na terra de Elã, e construíram uma cidade que chamava Cidade de Elã. Bom, aqui eu vou dar uma pausa para falar um pouco do comentário que Mormon vai fazer. Aqui eu li, inclusive, o versículo 20. E do versículo 21 ao versículo 24, Mormon, que está fazendo um resumo, e ele já conhece o começo, o meio e fim dessa história, ele faz uma observação muito interessante aqui sobre o povo de Alma, tá bom? Então vamos ver, e eu acho lindo isso no livro de Mormon, por isso nós conseguimos entender o livro de Mormon com tanta clareza. Por exemplo, nós temos a escritura. E quando um profeta vem e explica aquela escritura, nossa, eu falei, nossa, eu não tinha entendido dessa maneira, que lindo. Agora eu passei a entender porque o profeta explicou ali aquela escritura.
E aqui no livro de Mórmon a gente tem a escritura e tem o profeta Mórmon fazendo um resumo. E aqui ele insere comentários sobre o que significa aquela história, tá bom? Então veja só o resumo da história de Alma aos olhos, né, de Mórmon, né, o profeta historiador aqui. Então do versículo 21 ao versículo 24 é um comentário de Mórmon aqui, né, sobre a história aqui que a gente vai estar acompanhando hoje e amanhã. Ele diz assim: ele acabou de falar no versículo anterior que eles prosperaram grandemente na terra de Elã. Aí no versículo 21, Mormon ele acrescenta: não obstante, ou seja, apesar disso, de terem sido prósperos, né, o Senhor julga conveniente castigar o seu povo, sim. Ele prova sua paciência e sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia. E assim foi com este povo. Ele já fala que esse povo ele é elevado no último dia. Eles passam por esse teste, essa provação que Deus vai dar a eles, deles caírem nesse cativeiro. Eles vão sair mais forte e revigorado com a força do Senhor depois dessa grande provação que eles vão passar aqui. Pois eis que vos mostrarei que eles foram reduzidos ao cativeiro e ninguém podia livrá-los, exceto o Senhor seu Deus, sim, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aconteceu que ele os libertou e mostrou-lhes o seu grande poder. E grande foi a sua alegria. Olha só, né? Então, aqui Mormon ele faz um resumo. Eu vou mostrar para vocês, ele vai estar trazendo um resumo dessa história. Eu vou mostrar para vocês que nada podia libertá-los desse cativeiro, a não ser o poder de Deus. Eu gostei de estudar a parte que o povo de Lime, né, ele foge do cativeiro embebedando lá os lamanitas. E aqui não, aqui vai acontecer um milagre notório, tá bom? Um testemunho grandioso eles vão receber aqui sobre isso. Mas eu acho que fica mais no capítulo 24 que nós vamos estudar amanhã. Então vamos finalizando aqui, ó, do versículo 25 em diante, ele continua. Pois eis que aconteceu, né? Aqui então ele está contando a história. Pois eis que aconteceu que quando estavam na terra de Elã, sim, na cidade de Elã, cultivando a terra dos arredores, eis que um exército dos lamanitas se encontravam nas fronteiras da terra. E aconteceu que os irmãos de Alma fugiram para dos campos e reuniram-se na cidade de Elã, e ficaram muito atemorizados com a chegada dos lamanitas. Alma, porém, olha a importância aqui do líder, né? Alma, porém, adiantou-se e pôs-se no meio deles, exortando a não temerem, mas lembrarem-se do Senhor seu Deus, que os libertou. Portanto, reprimiu os seus temores e começaram a clamar ao Senhor, para que abrandasse o coração dos lamanitas, a fim de que eles poupassem as suas mulheres e os seus filhos. E aconteceu que o Senhor abrandou o coração dos lamanitas, e Alma e os seus irmãos foram ao encontro deles e entregaram-se nas mãos dos lamanitas, que tomaram posse da cidade de Elã. Não tinha como eles combater ali os lamanitas, então eles se entregaram ali e os lamanitas tomaram conta da cidade de Elã. Antes de se entregar aos soldados ali, ao exército dos lamanitas, observe que eles entregam a alma deles a Deus. Eles buscam a Deus, eles entregam. A alma fez com que cessasse os temores deles. Eu acho lindo isso, né? E exortou eles a lembrarem-se do Senhor e reprimiu os temores deles. Então é lindo isso, né? Eles primeiro se entregam ao Senhor. Bom, vou finalizar aqui só fazendo um resumo do final, né? Do versículo 30 até o versículo 39, acabando aqui, né? Ele volta um pouco na história Mormon, contando como que o exército lamanita encontrou a terra de Elã. Eles primeiro, quando eles acordaram, porque o povo de Lime havia fugido, eles perseguem o povo de Lime deserto adentro, 2 dias no deserto procurando e não acham. Né? E eles se perdem no deserto e acabam encontrando quem? Uma colônia, né, de povo ali que era dos sacerdotes do rei Noé. E eles teriam matado esses sacerdotes, mas que é a história das 24 filhas, né, deles que foram raptadas. Mas agora essas filhas que foram raptadas já estavam envolvidas nessas famílias, criaram filhos, então ela não queria que os filhos
fosse criado sem pai. Então elas intercedem por Amulon, né, o nome do líder aqui, e intercede por eles. E aí os lamanitas deixa passar, né? Ele fala, não, agora vocês vão viver com a gente. Então eles vivem a partir desse momento junto com o exército lamanita, né? Com o povo dos lamanitas. E aí o que que acontece? Os lamanitas ainda querem encontrar o povo de Lim. Então eles ficam procurando a terra de Nef. E eles vão para um lado, vão para o outro, até que eles chegaram e encontraram a terra de Elam. Tá bom? Eles encontram a terra de Elam. E aí então eles perguntam para a alma, né? Falando, onde é que é a terra de Nef? Se você falar, a gente vai deixar vocês libertos, tá bom? E vamos poupar a vida de vocês. E aí a alma ele mostra o caminho para a terra de Elam, mas eles não cumprem as promessas, né? Eles colocam o povo em cativeiro e a gente vai estudar isso amanhã, como é o cativeiro deles e como o Senhor vai libertá-los do cativeiro, tá bom? Então por hoje é só. Gratidão pela companhia de vocês todos os dias estudando as Escrituras. Eu compartilho essa mensagem com vocês hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.